Entender que é impraticável, inconcebível, inadmissível e imperdoável alguém em pleno século XXI não ter um Deus pessoal, todo-poderoso e que ouve todas as suas orações parece uma tendência hoje em dia, não é mesmo? Está na moda ser crente, crer em alguma coisa, no Deus judeu, no Deus judaico-cristão, na Santíssima Trindade, nos guias caboclos, nos orixás. Na pior das hipóteses, a crença panteísta de que Deus é tudo e está em tudo, inclusive na natureza, consola alguns corações sedentos por significado de vida. Mas sempre foi assim? Os seres humanos, de forma unânime, aceitam e aceitaram a ideia de um Criador Supremo, de um arquiteto inteligente para tudo que vemos e até o que não vemos? Mesmo aqueles mais bem dotados de inteligência, inclusive com formação acadêmica, eles sempre acreditaram num Deus todo-poderoso e na Bíblia, na veracidade da Bíblia Sagrada? Seria uma prova de inteligência o fato de alguém crer em um Deus invisível, inefável, intocável? Do ponto de vista da filosofia, há um tipo de consenso para a existência ou não de um Deus? É o tema que eu trarei no vídeo de hoje, logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia. Eu espero muito que você esteja bem. E se você está vendo este vídeo à tarde ou de noite, boa tarde, boa noite, você é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Eu sou Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão e quero receber você dos 4 cantos do Brasil e do mundo de braços abertos. Você que gosta de mim, gosta do que eu falo, entende o meu recado que eu sempre dou aqui para vocês nos shorts, nos vídeos, nas lives. Você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa inteligentíssima e eu quero muito agradecer por esse grande privilégio de estar na sua casa, por estar no seu tablet, no seu celular, no seu notebook, na sua televisão, entrando no seu lar. Peço licença para mais um vídeo do canal Vigilante da Razão. Eu quero também agradecer às pessoas que eu abordo na rua e falo do canal, entrego um panfleto. Essas pessoas têm se inscrito no canal, isso muito me alegra. Mas sem mais delongas, quero pedir a você, finalmente, que você se inscreva. Se você está caindo aqui de paraquedas, você não sabe do que se trata esse canal, na mente de muitas pessoas pode ser bobagem, mas o que falamos aqui é de extrema importância. O canal Vigilante da Razão é um canal que trata sobre ateísmo, religião, agnosticismo, um pouco de filosofia, de tudo um pouco, para que você esteja sempre bem informado. Então, você, repito, dos 4 cantos do Brasil e do mundo, é muito bem-vindo ao canal Vigilante da Razão. Mas no vídeo de hoje, eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: filósofos que questionaram Deus em seu tempo. Antes, porém, eu gostaria que você visse, abrindo um parêntese a esse vídeo, porque esse assunto eu ia tratar num vídeo individual, porém, eu decidi colocar, porque eu não vou me ater a este assunto com muita demora não, porque é um assunto muito triste. Imaginem vocês a história que este vídeo que você verá agora conta. É uma cortesia do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, a quem eu devo os créditos para este vídeo. Assista comigo.
cenas fortes, e eu peço até perdão por estar propagando estas cenas para você. Mas é necessário que a gente entenda que esse idoso que estava voltando do culto, ele nem em sonhos pensou, imaginou, ninguém o avisou. Certamente ele não estava preparado para esta situação tão difícil, essa morte lamentável que ele teve no caminho de volta para a sua casa. Nós sabemos que os índices de criminalidade no Brasil e no mundo estão cada vez mais alarmantes. Isso denuncia a fragilidade do nosso sistema de prevenção de crimes e também a perversidade do coração de muitas pessoas. Imagine alguém que está perseguindo outra pessoa, certamente essa outra pessoa devia alguma coisa ao seu algoz e, no caminho, uma bala perdida acaba vitimando este idoso, vitimando fatalmente. É lamentável, meus sentimentos à família deste idoso que faleceu, infelizmente, vítima de mais um ato de violência e de brutalidade em nosso estado do Pernambuco. Isso foi em Jaboatão dos Guararapes. Agora, a pergunta que não quer calar. Esse fato ocorreu essa semana e eu decidi compartilhar com vocês. A pergunta é a seguinte: onde estava Deus? Ou o que estavam fazendo os anjos do Senhor, aos quais o próprio Deus ordenaria para que protegesse os seus servos? Quando nós fazemos esta pergunta, na mente de muitas pessoas, pode surgir uma revolta, porque parece que nós estamos afrontando o seu Deus preferido. Parece mesmo que nós estamos zombando da proteção de Deus. Agora, na realidade, antes que você ache que o meu discurso aqui, que a minha fala é tendenciosa, eu quero dizer para você o seguinte: eu estou falando olhando no seu olho, com toda a seriedade de quem é pai, de quem também é filho e de quem vive diariamente esta situação, a criminalidade. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampariam ao redor daqueles que o temem e os protegeriam. Isso nós não conseguimos contemplar, nós não conseguimos verificar, nós não conseguimos confirmar. Então, o que eu falo aqui toda vez que eu gravo um vídeo, na maioria das vezes eu toco nesse assunto. Não há proteção alguma. Vivemos à mercê da criminalidade. Vivemos à mercê de quem tem uma arma de fogo a ponto de detonar na cabeça de quem quer que seja. Veja mais este vídeo, por favor. É um assunto que eu mencionei na última live, que eu iria comentar aqui. Não tem como ele se transformar num vídeo, porque depois que eu verifiquei, eu percebi que faz muito tempo. Então fica difícil a gente coletar as informações. Mas veja essa matéria, por favor. O mecânico Fábio da Silva Tavares, de 25 anos, foi assassinado em frente à casa onde morava com a família no último domingo. De acordo com a polícia, o homem, que era evangélico, passou em frente a uma residência onde estava acontecendo uma festa e resolveu parar e ler trechos da Bíblia. Algumas pessoas não gostaram e partiram para cima de Fábio, que levou várias facadas. A motivação foi muito álcool na cabeça desse pessoal. Eles, muitos, na hora, beberam, botaram os pés pela mão, talvez já tivesse uma índole violenta. E o motivo não se explica por si só, porque o cara recitar a Bíblia num lugar que a pessoa está bebendo não justifica tanta facada, tanta violência, né? Como foi feito. A vítima ainda conseguiu ir até a sua casa, que fica próximo ao local, pedir ajuda. Mas foi morto no portão com mais facadas e pedradas. A esposa disse que presenciou o crime. Eu não tive coragem de acudir ele, não, porque tinha muita gente jogando pedra. Elas duas que tá aí, jogando tijolo, garrafa, o que tinha, elas estavam jogando. E ele tinha acabado de me chamar, ele já veio esfaqueado, porque ele vinha da casa da mãe dele. Aí elas pegaram, esfaquearam ele lá, ele correu pra casa. Quando ele tava batendo, Rosa, socorro, Rosa, me ajuda, eu escutei. Quando eu saí, que tava abrindo, eu vi 4, tudo furando, e ele sem reação. Você pode perceber, mais uma vez, um cristão que acabou falecendo por conta da atitude inadmissível dos seus algozes. Foi morto, foi assassinado, enquanto falava do amor de Deus. Para muitos, isso pode ser um motivo de muita alegria, porque remonta até mesmo os mártires da fé. Pode acreditar nisso. Há pessoas que se alegram com uma situação dessa. E dizem que a pessoa que faleceu é uma bem-aventurada. Por quê? Porque vai se encontrar com Deus, segundo eles, e
tendo sua vida ceifada num ato de missões, de evangelismo. Eu digo a você o seguinte, só quem sabe a dor de quem perde é quem passa por essa situação. Só quem sabe a dor é quem está passando ou quem já passou. E não é interessante você simplificar e relativizar a dor de alguém. Mesmo que nós entendamos, enquanto religiosos, na hipótese de sermos religiosos, que há uma vida nova, a qual compensa todo o sofrimento aqui na Terra, mas vamos encarar com seriedade o sofrimento alheio. E vamos parar com essa história de que, tá guardado, tá com Deus. Deus sabe o que faz, foi Deus quem quis assim. Deus quis que ele fosse brutalmente assassinado. Deus permitiu que ele fosse brutalmente assassinado sem fazer nada, sem mover uma palha. Aí fica difícil. E cadê a proteção dos anjos? Repito, cadê? Então, meus amigos e minhas amigas, é interessante que a gente analise. Mas vamos voltar ao tema principal do vídeo de hoje. Não quero me prolongar muito nesses assuntos, porque eu quero falar sobre os filósofos. Os filósofos. Você sabe o que é filosofia? Filosofia é o estudo e a reflexão crítica, inicialmente teórica e contemplativa, a respeito dos valores, dos fatos e dos princípios gerais da existência humana, realizados pelo ser humano com o objetivo de compreender a si mesmo e a realidade que o circunda, e que posteriormente, na prática, vão moldar suas ações e as suas condutas, ajudando o ser humano a construir seu destino. Que definição belíssima, hein? E a filosofia, simplificando, no falar do historiador Leandro Carnal, é a atividade de quem sabe fazer a pergunta certa, de quem questiona. Ele disse isso num vídeo que ele gravou e que está disponível na internet, quando o mesmo conversava com o filósofo Mário Sérgio Cortella. A filosofia, de antemão, é muito importante, porque ainda que nós, às vezes, esquecemos ou não sabemos, foram filósofos que descobriram muitas das coisas que hoje nós utilizamos em diversas áreas do conhecimento humano. Na matemática, na ciência, na biologia, na astronomia. Então, nós devemos muito à filosofia. Vale lembrar que, antigamente, os filósofos eram os sábios da época. A eles era destinado conhecer as coisas da vida e dar as explicações que todo mundo gostaria de ter. A grande questão é que, como a religião sempre foi muito presente na vida das pessoas, a filosofia sempre andou lado a lado com a religião. Haviam mesmo padres, bispos e sacerdotes de outras religiões que foram filósofos da sua época. E muitas das explicações, claro, envolviam questões ligadas à religiosidade e à crença em Deus. Só que, como era de se imaginar, essa forma de ver o mundo, baseando todo o conhecimento na prática religiosa e no conhecimento de Deus, não foi satisfatória para compreender as principais questões da humanidade, principalmente no que dizia respeito ao comportamento humano. É claro que haviam algumas exceções, como Epicuro, que ficou famoso pelo paradoxo do Epicuro, né? Esse paradoxo que fala sobre a onisciência, a extrema bondade divina e a onipotência de Deus, entre outros aspectos também. O Epicuro, ele ficou conhecido como um ateu, porque ele questionou a existência de Deus através desse seu paradoxo. Na Idade Antiga, os filósofos que criam em Deus declaradamente, vou dar aqui alguns exemplos, como Ireneu de Lyon, Justino Marte, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Santo Ambrósio, Gregório de Nissa. Na Idade Medieval, tivemos alguns filósofos que já eram cristãos e também defendiam o conhecimento com viés religioso. Santo Agostinho, Pseudo Dionísio, Boécio, Santo Isidoro de Sevilha, João Escoto Frígina, Pedro Abelardo, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino e por aí vai. Alguns exemplos de filósofos cristãos. Na Renascença,
e início da Idade Moderna, o Nicolau de Cusa, Marcílio Ficino, Erasmo de Roterdão, Giordano Bruno, Martinho Lutero, sim, Martinho Lutero, ele também é conhecido como um grande filósofo da Idade Média. São Roberto Bellarmino, João Calvino, Luiz de Molina, Francisco Soares. Aí você pode perguntar o que é que isso tem a ver comigo. Tem a ver o seguinte, que na filosofia havia a presença do contexto religioso. E esses homens aqui, que se destacaram na filosofia nessa época, da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, eles utilizaram-se dos conceitos divinos, das projeções de padrões divinos, de dogmas religiosos. E é muito comum, até nos dias de hoje, as pessoas fazerem filosofia a partir de pressupostos já existentes, de deuses que já existem em seu pressuposto quando eles criam os seus axiomas, as suas ideias e defendem essas ideias com unhas e dentes. Na modernidade e na idade contemporânea, outros filósofos também cristãos se destacaram, como Blaise Pascal, René Descartes, Søren Kierkegaard e Karl Barth, Bernard Lonergan, Emmanuel Mounier, o tal do Mário Ferreira dos Santos, Jacques Ellul, Papa João Paulo II, Alvin Plantinga, William Lane Craig, já na idade moderna, já na fase moderna. Esse William Lane Craig ainda é vivo. Ele criou um argumento que é conhecido como argumento cosmológico para defender a existência de Deus. Ele diz assim: tudo que começa a existir tem uma causa para a sua existência. O universo começou a existir, portanto, o universo tem uma causa para a sua existência. Bem, esse pressuposto de que tudo que começa a existir tem uma causa para a sua existência, o universo começou a existir, nós não sabemos ao certo se o universo começou a existir ou se ele sempre existiu. O que os defensores do Big Bang defendem é que houve uma expansão de uma partícula e que através dessa expansão dessa partícula houve o germe criador de tudo que se vê hoje, mas nós não sabemos o que havia antes do Big Bang. E sempre que a gente percebe essa tentativa de argumentar que o universo também foi criado, ora, se tudo foi criado, será que Deus não foi criado também? Quem pode negar? Ou quem pode garantir? Vamos seguindo aqui no vídeo de hoje, falando agora sobre os filósofos ateístas conhecidos. Eu falo do Zygmunt Bauman, britânico, nascido em 19 de novembro de 1925 e morto em 9 de janeiro de 2017, aos 91 anos. O que esse Zygmunt Bauman falou? Ele disse que a única coisa que podemos ter certeza é a incerteza. Eu vou citar algumas frases famosas dos filósofos ateístas, tá certo? Para que a gente possa ter pelo menos um gostinho do que eles falavam. Aí alguém pode dizer, puxa, tá puxando sardinha para os filósofos ateístas, né? Claro que sim. Lógico que sim. As pessoas que acham que estão me ofendendo, dizendo que esse canal é um canal tendencioso, parabéns para você. Você percebeu que esse canal é um canal tendencioso. É tendencioso ao racionalismo, ao humanismo, ao ateísmo. Sim, por que não? Está aqui quem quer estar. E quem está, seja bem-vindo, como eu digo sempre. Mas a nossa tendência é essa que eu falei. Vamos agora ao Denis Diderot, filósofo francês, nascido em 5 de outubro de 1713 e morto em 31 de julho de 1784. O Denis Diderot, ele chegou a estudar em colégio religioso, tudo, mas acabou seguindo uma linha mais ateísta. E ele criou diversos escritos, ele escreveu diversos livros, dentre os quais se destacam o Colóquio entre Marechala e Diderot, ou Diálogo do Crente com o Não Crente. É um livro muito interessante, que eu tive acesso a algum fragmento dele, que remonta à história de uma religiosa conversando com um descrente. E os dois tentam chegar num consenso sobre a honestidade
e o bom caráter está ligado à crença ou à descrença. Então é muito interessante esse escrito que foi feito pelo Diderot, o Denis Diderot, francês. O Ludwig Feuerbach, ele nasceu em 28 de julho de 1804 e morreu em 13 de setembro de 1872. Ele era alemão. Disse que o homem constrói a imagem de um ser perfeito, em detrimento de sua imperfeição, tendo como pano de fundo, todavia, a adoração de sua própria essência, seus temores, seus anseios, suas perdas, logo, seus sentimentos são precipitados em seus deuses, arrancando de si a sua essência mais insigne para adorá-la na forma de um ser irreprovável. Então é como que foi dito mais na frente por outros filósofos que afirmavam que o homem, no seu egoísmo, criou um Deus só para si. O Feuerbach foi um dos defensores dessa ideia. O Michel Foucault, ele nasceu na França em 15 de outubro de 1926 e morreu em 25 de junho de 1984, aos 57 anos. O Foucault, hoje, ele é muito consultado nas universidades, principalmente nos cursos de sociologia, filosofia, porque ele foi um filósofo muito engajado nas causas sociais e ele, sendo gay, levantava essa bandeira com muito afinco. Ele argumentou que o poder disciplinar opera através da vigilância e regulação dos corpos, impondo normas e padrões de comportamento sexual. Então ele fez grandes estudos em torno das relações de domínio e de poder entre as instituições, inclusive as instituições do Estado. David Hume, ele nasceu em 7 de maio de 1711, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, e morreu em 25 de agosto de 1776, em Edimburgo, também na Grã-Bretanha. Ele propôs alguns debates sobre a veracidade da existência de Deus, sobre a existência ou a não existência de Deus, e um dos seus escritos denotam a seguinte expressão, o seguinte raciocínio. De dois eventos A e B, dizemos que A causa B quando os dois sempre ocorrem conjuntamente, ou seja, são constantemente conjugados. Sempre quando encontramos A, também encontramos B ligado a ele, e temos a certeza de que este conjunto vai continuar a acontecer. Quando ficamos convencidos de que A deve trazer B, é equivalente meramente devido à sua conjunção constante. E estamos psicologicamente certos de que B seguirá A. Então, ficamos com uma noção muito fraca de necessidade. Este tênue sobre a eficácia causal ajuda a dar origem a um problema de indução, que não estamos razoavelmente justificados em fazer qualquer inferência indutiva sobre o mundo. O que é que essa complicação toda quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se a gente vê numa lagoa dois cisnes brancos, e toda vez que a gente passa, a gente vê esses dois cisnes brancos, a gente vai entender que só existem cisnes brancos, e que não existem outros cisnes de outras cores, nem naquela lagoa, nem em lugar algum. O que não é verdade. A verdade é que nós somos induzidos a pensar dessa forma. O David Hume, ele também proferiu uma fala muito importante em um dos seus escritos que toca no assunto importante da criação do universo. Ele fala que nós não podemos sequer deduzir causas e efeitos de questões próximas a nós. O que dizer então da causa que tem como efeito a criação do universo? Então é muito interessante essa colocação do David Hume. Ele fez essa afirmação contrariando a ideia de que a causa principal e primeira da criação do universo teria sido Deus. Chegamos ao Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, desculpem a pronúncia, nascido em 15 de outubro de 1844 e morto em 25 de agosto de 1900, o Nietzsche dispensa comentários. A sua literatura é vasta e ele assumiu com muita força e com muito vigor o seu ateísmo, já que ele era um opositor, inclusive, da religião organizada e de toda a opressão causada pelo sentimento religioso nas pessoas, pela ideia de castigo eterno. Nietzsche chegou a dizer
que até Deus tem um inferno. É o seu amor pelos homens. O Bertrand Russell, nascido na Inglaterra em 18 de maio de 1872 e morto também na Inglaterra no ano de 1970, em 2 de fevereiro de 1970, ele disse o seguinte: embora seja impossível provar que algo não exista, isso não pode ser tomado como prova de que essa coisa de fato exista. Seguindo a analogia de Russell, muitos de nós, ateus, concluem sua argumentação afirmando que quem deve apresentar as evidências são aqueles que acreditam na existência de Deus. Então, Bertrand Russell, ele trouxe com muita força esse raciocínio. Jean-Paul Sartre, ele defendia uma linha sociológica e filosófica de existencialismo, do existencialismo ateu. E ele dizia o seguinte: o existencialismo ateu que eu represento declara que se Deus não existe, há ao menos um ser no qual a existência precede a essência. Existe um homem, e ele se deixa encontrar, surge no mundo, e que ele só se define depois. O homem tal como o concebe, o existencialismo não é definível, porque inicialmente ele nada é. E ele só será depois, ele será tal como ele se fizer. Assim não existe natureza humana, já que não há Deus para concebê-la. O Jean-Paul Sartre nasceu em 21 de junho de 1905 em Paris, na França, e morreu em 15 de abril de 1980, também em Paris, na França. Arthur Schopenhauer, nascido em 22 de fevereiro de 1788 e morto em 21 de setembro de 1860, ele disse que o mundo está cheio de sofrimento e nenhum Deus todo amoroso teria criado dessa maneira. Parece, portanto, que ou o Deus cristão não é todo amoroso depois de tudo, ou que ele não existe em primeiro lugar. Se eu tivesse que escolher qual dessas duas afirmações faz mais sentido, eu definitivamente escolheria a segunda. Meus amigos e minhas amigas, muitas pessoas dizem que cristãos fizeram, mas não podemos desmerecer os filósofos ateus. Até porque eles, pelo simples fato de combaterem um senso comum que era impetrado naquela época, e mesmo nos dias de hoje, é um ato de grande coragem. Temos um historiador aqui no Brasil chamado Leandro Carnal. Ele é muito famoso porque participa de diversos programas de TV, porque tem uma presença na internet muito forte. E
diversas vezes ele precisa tocar no assunto porque ele é ateu. Então, desde que haja essa necessidade de nós darmos explicações sobre as razões do nosso ateísmo, alguma coisa precisa mudar ainda. É semelhante à discriminação racial. Eu sou ousado em dizer isso. Mas estamos aqui trabalhando para tentar desmistificar tudo isso. Para tentar fazer com que o mundo aceite, simplesmente aceite, que as diferenças existam. Por mais que eles não queiram se converter ou se desconverter, mas os diferentes precisam existir, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje. Lembre-se, muitas respostas nós já temos às perguntas que nos afligiram por muito tempo. Mas muitas perguntas ainda irão surgir. E as respostas virão. Satisfazendo a todos? Não. Infelizmente não. Mas fica a dica, cabeça aberta para que você possa entender as coisas da vida. E não apenas ficar focado, bitolado, preso numa caixa que a religiosidade lhe propõe, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.